Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar. Nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar. Nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Bom que está aqui conosco. Agora vamos a ter uma palavra de oração, tá bom? Aí podemos fechar nossos olhos para falar com Deus. Pai eterno, Senhor e Deus, obrigado, Pai, pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos derramadas para conosco. O Senhor possa guiar agora a tua filha, ele, para que ela possa falar sobre ti e que todos que estamos ouvindo possamos entender cada uma das palavras que ela vai nos transmitir. Que o Senhor possa ser aqui com a tua filha Silvia, Pai eterno. Sabemos que ela perdeu sua mãe faz pouco tempo, então que o Senhor possa confortar e estar com ela. Que o Senhor possa abençoar este encontro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesta noite está conosco, encarregada para falar, nossa amiga e colega Ellen. Ellen, bem-vinda, boa noite para você. Boa noite. Obrigada, Gabi. Boa noite para todos vocês. O tema desta noite, ele é um tema que afeta todos nós, acredito, né? Eu como meu próprio inimigo, né?
Quantas vezes você já teve medo de dar certo, né? Quantas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, mas o medo fala mais forte, e aí você acaba não fazendo o que você gostaria de fazer, né? A autossabotagem é quando nossas crenças, quando as nossas emoções ou os hábitos nos impedem de viver o que Deus planejou para a gente, né? Quem aqui já tentou ou deixou, né, de tentar algo por medo de não conseguir? É a hora que vocês podem participar com a gente. Eu acho que quase todo dia a gente tem esse tipo de comportamento, para não generalizar e dizer que todo dia. Porque eu acho que é parte de tudo o que acontece em nossa vida, né? Tem esse tipo de comportamento que a gente diz, não, não vou conseguir mesmo. E ainda, às vezes, a gente sabe que consegue, mas estando em um ambiente no qual talvez vai ser julgado ou vai ser visto, ele diz que não consegue fazer, porque prefere não fazer que, que é fazer e não errar, ou que as pessoas possam ver ele fazendo algo e possa estar como que no meio aí da situação. Sim, você também já trouxe até um pouco da outra pergunta que eu ia fazer também, que é quem já deixou de tentar por medo de não, de conseguir, vai dar certo, vou conseguir, mas talvez de não saber o que vai fazer depois, né? É um outro medo também que a gente tem, de, tipo assim, vou fazer, ok, vai dar certo, mas e depois? Né? Como que vai ser? Então, tem muita gente que tem medo dessas reações também. E aí, eu me lembrei de uma história que já ouvi várias vezes na igreja, de várias pessoas diferentes, né? E é a parábola da vaca, que conta que um sábio mestre, né, e seu discípulo, eles estavam andando pelo um interior aí, né? Alguns dias eles estavam procurando um lugar para descansar. E aí, já estava à noite, mas eles avistaram um casebre, né? Uma casa bem pobre, né? E bem no alto da colina. E aí eles resolveram ir até essa casa para pedir o abrigo. Só que aí eles foram recebidos por um homem que era um senhor maltrapilho e cansado, né? E aí esse homem convidou eles para entrar, apresentou a esposa, seus filhos. E aí, durante o jantar, o discípulo percebeu que a comida era super escassa, então mostrava mais ainda a realidade daquele ambiente, né? E aí, e mostrava que eles eram muito pobres e os quatro ali, né, sem condições alguma. E ele ficou sensibilizado com aquela situação. E olhando para aqueles rostos, né, cansados, desnutridos, perguntou para o dono como que eles se sustentavam. E aí o senhor respondeu: tá vendo aquela vaca lá fora? Então, dali que nós tiramos o leite, fazemos o queijo, então a gente consome o leite, o que sobra, a gente troca por mercadoria lá na cidade. E essa é a nossa fonte de renda. É aqui que a gente tira nosso ganha-pão, nosso alimento que a gente precisa, né? É tudo por conta dessa vaca. E aí, aquele discípulo, ele ficou olhando para o mestre, né? E ficou desconcertado com aquela situação. E aí, quando foi pela manhã, que eles estavam já indo embora, eles levantaram antes que a família pudesse acordar e saíram. E aí, o discípulo perguntou o que eles poderiam fazer pelaquela família, né? Porque eles demonstraram ser tão pobres, né? E aí o mestre falou: quer ajudar? Se você quer ajudar, pega aquela vaca e empurra do precipício. E aí o discípulo ficou espantado, né? E como assim? Vou empurrar, né? A única fonte de renda que eles têm, como que eu vou empurrar? Vai ser um mal muito grande. Mas aí o mestre repetiu: se você quer ajudar aquela família, então empurre a vaca pelo precipício. E aí o discípulo, indignado, né?
mas resolveu cumprir a ordem do mestre. E ele jogou a vaca pelo precipício, mas ele ficou muito mal da consciência. E alguns anos depois, ele deixou de seguir aquele mestre. E aí, ainda com o coração pesado, né, ele resolveu voltar àquele lugar e ver como que estava a situação daquela família. E aí, quando ele vai voltar, ele encontra, né, já está indo pelo caminho, e aí ele vê a colina, e aonde ficava o casebre, não tem mais um casebre. Tem agora uma bela de uma casa. E aí ele vai até lá e encontra alguém, e ele pergunta, é aquela família que morava aqui? Ah, eles estão na casa grande, pode ir lá. E aí quando ele chega, ele é recebido pelo homem, e esse homem o reconhece. E aí ele fala, você é aquele discípulo, né, que veio aqui há um tempo atrás. E aí e como que vocês estão, né? Como que aconteceu essa reviravolta? E ele fala, olha, depois daquele dia, a vaca caiu. E quando ela caiu, que ela morreu, a gente ficou desesperado porque não sabia o que a gente ia fazer para manter o sustento. A gente até pensou em vender a nossa casa, mas a gente foi atrás de outras coisas e a gente descobriu que a gente poderia fazer muito mais. Então, aquela vaca que morreu deu lugar a uma outra criatividade, a uma busca, né, por um ganha-pão que fosse diferente, que eles puderam desenvolver habilidades que eles nem sabiam que eram capazes de fazer. Então, perder a vaca foi algo horrível, mas eles aprenderam que eles estavam acomodados e confortados, né, conformados com a situação que eles estavam vivendo. E aí, eles precisaram perder para poder ganhar algo, né, que foi mudando, né, e dando para ele novas oportunidades de solução. Muitas das vezes nós estamos tão acomodados no nosso dia a dia que o que é irreal nos traz medo, né? Não vou dizer nem que é o irreal, mas algo que pode ser melhor e a gente tem medo e acaba não fazendo. E isso é a autossabotagem, né? Que é o comportamento em que a gente acaba, de forma consciente ou inconsciente, criando obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso. É como se nós desejássemos algo, né? Talvez um relacionamento saudável, uma estabilidade emocional, um crescimento profissional, mas, ao mesmo tempo, nós agíssemos contra isso. Você, em algum momento, já passou por isso? Eu tenho certeza que sim. Eu quero fazer agora com vocês algumas perguntas. E aí vocês podem ir respondendo aí para vocês, e depois eu quero ver quem que vai ter a coragem de falar como que foi o resultado, tá? Então vão ser 7 perguntas para vocês pensarem. A primeira, você sente que repete padrões que te fazem mal, mesmo sabendo que não te fazem bem? Tipo assim, você atrai o mesmo tipo de relacionamento destrutivo ou começa projetos com entusiasmo, mas nunca termina? É sim ou não, tá bom? A segunda pergunta, você costuma se criticar com frequência? Com pensamentos como, eu sou burro, eu nunca acerto, ninguém vai gostar de mim assim. Você tem esse tipo de crítica com frequência? Terceiro, você sente medo de ser feliz ou de dar certo? Às vezes, quando está indo bem, vem um desconforto ou uma sensação de que vai dar errado e isso não é para mim. Isso acontece com você? Quarto, você tem dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimento? Você sente que as pessoas estão exagerando ou que não merece? Quinta, você vive se cobrando demais e nunca se sente suficiente, mesmo dando o seu melhor? Sexta, você procrastina ou decide as coisas importantes por medo
ou desiste das coisas importantes por medo de dar errado ou de se expor? 7. Você sente que, no fundo, tem medo de ser rejeitado ou abandonado? E aí, como que vocês responderam essas perguntas? Ou qual que foi a mais marcante para vocês? Boa noite, feliz Oi, boa sábado. noite, Ana. Feliz sábado. Bom, Naina, eu me identifiquei mais com a quarta. A Eu tenho quarta? de ser reconhecida, né, de receber elogio. Eu, de uma certa forma, é como quando alguém começa a dar elogio, né, eu sempre direciono para outra pessoa, para alguém, sabe? Mas o meu alvo é dizer assim, ó, não sou eu, é Deus. Mas isso é fato, é real, isso aí a gente já sabe, né? Mas mesmo com os méritos da gente, né, que Deus capacita, eu tenho, assim, uma certa dificuldade. Eu me sinto, assim, meio sem jeito, sem graça. É como o ditado popular, eu pé do rebolado. Não se acha merecedora, né? É isso. Mais alguém gostaria de falar sobre alguma das perguntas? Não? Então vamos continuar. E aí, quando a gente vai falar de autossabotagem, a gente tem a origem, né, dessas autossabotagens, como essa do imerecimento que a Ana trouxe, com raízes bem profundas, né, que podem se manifestar de várias formas. Alguém sabe me dizer quais as formas que podem se manifestar essas raízes profundas? Vocês estão caladinhos, né? Então, temos a procrastinação, né? Nós temos a autocrítica, relacionamentos destrutivos, né? Repetitivos, a dificuldade de receber elogios, como a gente, né, colocou nas perguntas, a autoexigência, o medo de errar ou de ser feliz. Então, esses comportamentos, eles não vão surgir por acaso. Eles são geralmente associados a experiências emocionais marcantes do passado, né? Especialmente na infância, como talvez uma rejeição, ou uma humilhação, um abandono, ou traumas não elaborados. A mente nossa, ela registra tudo, né? E essas dores que elas são registradas, para se proteger, passa a desenvolver mecanismos que impedem a pessoa de avançar, ainda que seja um desejo dela, mas ela cria esse mecanismo que não consegue fazer com que ela desenvolva. Então, a autossabotagem, ela está ligada a algumas crenças, né? Crenças inconscientes, distorcidas, que é aquela que não sou digno de amor, não sou digno de receber presente, tudo vai dar errado, não posso confiar em ninguém, e se eu me destacar, vão me rejeitar, né? Porque talvez a família seja ali no caso, né, como da história, a família já pobre vem crescendo ali, os filhos, talvez eles continuassem na mesma, porque meus pais eram pobres e eu também posso continuar do jeito que eu estou, né, não vê a necessidade de se destacar, ou vê a necessidade, mas não tem forças, né, não consegue ir porque acredita que a família tem que continuar assim. E essas crenças, elas moldam a forma como a pessoa se vê, se relaciona e age. E o mais importante, muitas das vezes ela nem percebe que está se sabotando. E aí Ellen White, ela tem uma frase que eu acho interessante, que fala assim, o poder do hábito molda o caráter. Satanás trabalha para dominar a mente por meio de hábitos errôneos. Então, pode falar. Bom, pode acabar. Acaba e eu falo. Não, pode falar. Ah, tá. Eu ia dizer que, na realidade, a autossabotagem são crenças que a gente aprendeu. A gente aprendeu dessa forma, seja de uma maneira consciente ou, como você falou, inconsciente.
Então, de uma maneira ou outra, a gente tem um registro já feito em relação à situação que a gente está passando no momento. E para a gente não ter o mesmo resultado que teve no passado, porque causa dor para nós, causa dor para nosso cérebro, então a gente que se autossabota, porque a gente, já eu sei o que vai acontecer. Eu vou fracassar mesmo, não vai dar certo. Então, como já eu sei qual é o resultado, eu não invisto tempo, nem dedicação, nem nada mais em fazer algo. Exatamente. E é até algo que eu ia completar agora, né? Que os comportamentos, eles geralmente surgem, né, nessas tentativas inconscientes de evitar a dor emocional que já foi vivida antes, né? Como na infância, por exemplo. Então, se você talvez foi rejeitado, né? Ou pouco valorizado na infância, pode ter internalizado, sim, que não é digna de amor. Então, se você viveu uma experiência em que ser muito boa gerou inveja, rejeição ou abandono, o seu cérebro pode aprender que dar certo é perigoso. Se foi criticada se foi criticada duramente, pode ter desenvolvido a autocrítica, né, como forma de se corrigir antes que os outros corrijam. Então, o cérebro, por proteção, ele cria esses padrões, que hoje viram o quê? Uma prisão. Eles viraram uma prisão porque você acaba entendendo que é como uma proteção. Eu lembrei de uma situação agora interessante, né? Quando eu tinha lá pelos meus 20 anos, eu trabalhava num lugar, e todo dia após o almoço, eu comia um chocolate. Todos os dias após o almoço, eu comia um chocolate. Até um dia que eu pensei assim, não, eu preciso parar de comer chocolate. E aí, o que que eu fiz? Agora eu não vou comer um chocolate, eu vou comer uma bala de chocolate. Porque eu estava tentando diminuir, né, a quantidade e reverter essa situação. Então, eu consegui criar esse mecanismo para tirar o chocolate. E aí funcionou. Depois de um tempo, eu já não estava mais comendo tanto chocolate e nem tanta bala. Mas, muitas das vezes, a gente fica assim, eu queria um docinho depois do almoço. Aí vai e come, né? Então, todos os dias vai comendo um docinho. Aí, quando você tenta parar, você não consegue. Ou se você não tem, você vai fazer de tudo para querer ou arrumar um chocolate. Porque você vai criar esforços, porque o seu cérebro entendeu que todos os dias você precisa comer chocolate. Como uma alegria, como alguma forma de te deixar alegre, né? Então, você vai atrás disso. É um mecanismo de alegria para você. É ruim, mas é. E pode acontecer ao contrário também, né? De às vezes querer parar de comer e você não ter força. Por quê? Porque você já criou esse mecanismo. Deu para entender? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem a história do povo de Israel. Lá em Números 13, 14, tem uma história que eu achei bem interessante, que conta que o povo estava ali andando, né, pelo deserto, e aí agora foram escolhidos, né, Deus pediu para Moisés escolher 12 homens para ser enviado e espiar Canaã. E aí Moisés seleciona ali um de cada tribo, tal, e aí eles vão e ficam 40 dias lá. E aí, quando eles voltam, lá em Números 13, 25, diz que ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e de toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e a eles e a toda a congregação lhe mostraram os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes
e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Nogueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, chega Caleb falando de uma terra que era farta, que eles poderiam ir, que era a terra que Deus tinha preparado para Uma eles. pizza. Oi? E aí vem os outros e fala: não, a gente não pode ir, não, porque perto deles nós somos como gafanhotos, eles são gigantes. E aí levantou de novo, né? No 14, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão, né, falando para que era melhor que eles tivessem morrido no Egito, né, por que Deus trouxe eles para lá, e aí diziam uns para os outros, né, levantemos, no verso 4, de 14:4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, e aí depois Moisés e Arão caem com o rosto em terra, e aí Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, no verso 6, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão e os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo, o Senhor é conosco, e não temais. Então, apesar disso tudo, a congregação ela ainda ficou, né, contra Caleb, Josué e Caleb. E aí tem toda a história de que o Senhor abandonou eles e o deserto, e o final deles foi ficar perambulando, né, pelo deserto. Olha só, um chega e fala: é uma terra ótima, é uma terra linda, é a terra que o Senhor quer dar para nós. E o outro fala: imagina que a gente vai lá para sofrer, é melhor ficar no deserto, né? Eles ficam nessa hora, né, esses que rejeitam continuar, que fala que eles eram como gafanhotos, eles estão tendo uma atitude de autossabotagem, né, murmurando, a incredulidade, a idealização do passado escravizante. Eles preferiam ficar no passado, continuar como escravo, do que ir para um lugar que Deus havia preparado para eles, né? Muitas das vezes a promessa está mais próxima do que nós imaginemos, mas as nossas crenças, ela nos impede de entrar nela. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês agora: em que área da sua vida você tem andado em círculos por medo de confiar? Tem um outro texto de Ellen White que diz assim: os israelitas não podiam entrar, né, em Canaã por causa da sua incredulidade. Assim também muitos hoje deixam de alcançar o descanso da alma por causa da falta de fé. Muitas coisas que nós poderíamos estar alcançando, poderia, né, se dedicar mais para fazer, nós não temos isso, né, nas mãos, porque nós não temos fé. Era mais fácil confiar em Deus, deixar a responsabilidade dos desafios de enfrentar os gigantes, de colher as frutas, nas mãos de Deus,
mas eles não queriam isso, eles queriam encontrar tudo pronto, né? Eles queriam lá chegar em Canaã e já ter tudo pronto. Sabe quando aquele filho adulto que não sai da casa da mãe, e daí ele sai para trabalhar, ou sai para ir para a escola, ou para fazer suas atividades fora, e quando ele volta, tá a comida pronta na mesa, a cama tá prontinha, tem o conforto do lar. Talvez eles queriam era isso, encontrar uma terra pronta. Deus, ele é capaz de nos guiar e nos conduzir para fazer o que nós não conseguimos fazer. Confiar em Deus enquanto cuido da minha missão, aliás, confiar que enquanto eu cuido da missão que Deus me deu, ele cuida daquilo que eu não posso controlar. Aquela situação que eles viram era incontrolável para eles, mas era a missão que Deus tinha dado e Deus tinha capacidade para fazer com que eles entrassem naquela terra e prosperassem e tivessem o que Deus, né, deixou ali para eles. E a gente tem outros exemplos, né, de personagens da Bíblia que também passaram por momentos de autossabotagem, como Moisés, quando ele fala que ele não sabe falar, né, quando Deus chama Moisés para liderar o povo, libertar o povo, ele fala, eu não sei falar, né? Quem sou eu para ir até Faraó? Né? E aí Deus fala que ele é capaz sim, né? Ele se sentia incapaz, mas Deus mostrou que ele era capaz disso. Gideão, né? Sou o menor da minha casa. Gideão estava escondido com medo dos midianitas, o anjo do Senhor aparece para ele e o chama de valente guerreiro, e ele responde, como posso libertar Israel? Minha família é a menor, e eu sou o menor da casa, né? E aí Gideão acreditava numa mentira de sua identidade. Deus via nele um guerreiro, e ele só via medo e fraqueza, né? E aí a gente pode tirar uma lição de Gideão, que é a autossabotagem, ela nasce quando nós acreditamos mais no que o medo diz do que no que Deus afirma, né? Outro também é Pedro. Pedro, ele fala para o Senhor, né? Afasta-te de mim, Senhor. Quando após a pesca milagrosa, Pedro fala, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro não se achava digno de estar com Jesus. Esse sentimento de indignidade é uma das raízes da autossabotagem. Eu não mereço isso. Jesus não se afasta dos que se sentem indignos. Ele os transforma. Outro personagem também que a gente pode ver um pouco de autossabotagem é Jonas, né? Deus chama Jonas para pregar o arrependimento em Nínive, e aí ele foge para uma direção oposta, entra num barco e tenta sumir. E essa é uma forma clássica de autossabotagem, né? Fugir do que Deus te chamou para fazer por medo, raiva, trauma, ou até mesmo por incompreensão. Fugir do que Deus preparou para você é autossabotagem espiritual. Mas ele vai atrás, porque ele não desiste de nós. Outro personagem que também mostrou a autossabotagem é o filho pródigo, né? Porque após ele desperdiçar tudo, ele decide voltar. E ele diz, pai, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa fala mostra a culpa profunda, né? A vergonha, a autodesvalorização. Ele queria viver abaixo do que era por seu de direito. Um retrato claro da autossabotagem emocional. E aí, o pai não aceita que vivamos como servos quando ele nos vê como filhos. Então, Deus tem planos sim para nós, né? Só precisamos entender que somos realmente filhos de Deus. E aí, para a gente se libertar dessa autossabotagem que vem nos carregando, né? A gente vai encontrar a resposta, né? Quando nós conhecemos a verdade, né? Porque quando a gente se conhece, a gente entende o que faz, o que causa todas essas raízes, né, de autossabotagem, e é entendendo a verdade que Deus tem para nós, falando, você é amado, você é amada, você te amo mesmo com falhas, né, te amo mesmo você sendo pecador, né, como diz lá em Romanos 5:8, ele nos aceita, ele
fala para nós todos os dias que nós temos valor, mesmo que nós tenhamos entendido ou dito o contrário, né? Nós temos valor perante Deus. Essas são verdades que nós precisamos lembrar diariamente para que nós, assim, né, podemos evitar o autossabotamento. Você tem propósito, mesmo que você se sinta perdido agora, você tem um propósito, né? Lá em Efésios 2:10 a gente vai encontrar mensagens sobre isso. Nós precisamos reconstruir a nossa identidade. A verdadeira cura acontece quando nós trocamos as mentiras que nós acreditamos pelas verdades do céu. E isso exige um processo, presença e persistência, mas é possível. Então, desmascarar a mentira é uma das formas que você vai conseguir eliminar essa autossabotagem. Então, quem sabe você agora consegue tirar alguns momentos para refletir e colocar sobre si mensagens ao contrário do que você ouviu a sua vida toda. Então, em vez de falar, eu não consigo, falar, não, eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus que tem me acompanhado, que ele vai me orientar, ele é comigo, o Espírito Santo está comigo, e eu vou conseguir, né? Em vez de falar, tudo vai dar errado, não, vai dar tudo certo, né? Eu não sou suficiente, eu sou suficiente sim com Deus, porque eu sou filha de Deus, né? Sou filho de Deus. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, também entender por que eu aprendi tudo isso, como que eu aprendi tudo isso, da onde que vieram essas palavras que hoje me acompanham de forma tão ruim assim, né, que acaba me levando para a autossabotagem. É verdade? Essas experiências passadas, elas podem ser retratadas ou corrigidas, né, com uma ajuda de Deus, do Espírito Santo, e quem sabe de um profissional, tudo isso pode ser ressignificado na sua mente. Uma das coisas também que nós precisamos colocar em prática é a renovação da nossa mente. Então, toda vez que pensamentos de autossabotagem surgirem, diga, esse pensamento não me define. Minha identidade está em Cristo. Então, quando a gente começa a pensar de forma diferente, a nossa mente também ela vai absorver e vai interpretar novas verdades, para que nós consigamos lidar com essas culpas, com essas práticas, com essas frases que nós aprendemos que não nos levam a lugar nenhum. Então, se puder, né, ouçam hinos louvores, né, que reforcem a sua identidade e restauração. Olhar para o futuro com fé, né? Que tipo de vida você gostaria de construir sem a autossabotagem? Quem você seria se você não vivesse com medo de errar ou de ser rejeitada? Então, começar a pensar nisso, a criar planos, né? Pedir para Deus sabedoria, como lidar com essas situações, isso vai ajudar o cérebro a criar novos caminhos e a enxergar novas possibilidades. Reafirmar a nossa identidade, essa nova identidade que você está buscando, né, e declarar com fé, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou fortalecida e liberta, não sou eu quem vivo, né, mas Cristo vive em mim, né, estou em processo, mas eu não estou sozinha, Cristo vive em mim, a autossabotagem não tem mais domínio sobre a minha vida. Gálatas 2:20, né, pode nos ajudar a ter essa base. Cristo vive em mim. Não é a autossabotagem que me domina. E aí? O que você precisa dizer mais para você? O que você precisa buscar para que a autossabotagem não domine a sua mente, não domine a sua vida? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que trouxe aí dessas reflexões? Que entendeu? Eu acho que pode falar, Eleni, depois eu falo. Vai lá, fala. Ok.
Eu acredito assim, ó, prof, que nem tudo a gente se sabota, né? Pela experiência de vida que tem. Mas eu acho que todo ser humano, em alguma circunstância, existe esse medinho que nos pega, né? Que nos deixa numa insegurança. Mas daí a gente tem aquele tempo de reflexão, é isso mesmo, não é? Com toda a bagagem de conhecimento que a gente vem buscando, né? Então a gente vai refazer esse pensamento que vinha nos sabotar, né? Mas a gente precisa de um tempo também para ser vencedora, que nem eu digo. Penso eu, né, prof? Mas é o tempo que a gente não pode esperar tanto, né? Aí O que tempo é tá, né? agora, Com né? certeza. Você sabe, vou conversar uma que eu me identifiquei aqui na perguntinha número 6, né? Porque meu sonho sempre foi trabalhar com atendimentos digitais, né? Trabalho na área da dependência química, fazer o meu trabalho tudo online. Porém, eu entrei num curso do digital, né? Porque eu sou meia inimiga desse digital. E sabe que eu tive que parar faz uns 30 dias que eu não pude mais acessar as minhas aulas, né? Até eu tive uma conversa com o professor, eu disse: olha, parece que eu não me sinto tão segura para ir adiante com tudo que é exigido de mim, né? Então ele disse: não, Eline, dá um tempo para tua cabeça e daí tu volta. Eu disse: porque o digital não é tão coisa tão fácil para mim, né? Então eu me identifiquei bem na pergunta número 6, né? Sobre a nossa procrastinação, né? De ficar meio parada ali. Mas eu quero ser vencedora. Essa é a minha Amém, cooperação da minha dificuldade, ok? amém. Deus sabe todas as coisas, né? E Ele só pode agir quando nós não conseguimos. Então, enquanto você tem capacidade, enquanto você consegue, é o seu momento de agir, né? O que você não consegue, aí sim ele vai colocar a mão e ele vai intervir por você. Abi, você estava falando? Sim, eu também queria comentar né, que você começou a falar do grupo que foi enviado dos 12 a Canaã, que autossabotagem também é falta de confiança. Não, eles tinham a palavra do Senhor, que tinha falado, vai lá que eu vou colocar eles nas tuas mãos. Mas eles não confiaram. Não confiaram nessa palavra que foi dita para eles. Igualmente acontece conosco. Não, o Senhor nos fala tantas coisas e a gente não confia. E é o momento que você perde essa confiança em Deus ou em você mesma, muitas vezes. Então, você perde. Perde o quê? Perde talvez sucesso em algum aspecto da sua vida, seja aspecto físico, seja aspecto econômico, seja aspecto espiritual, qualquer um desses. Porque a gente não somente se sabota em relação a coisas econômicas ou a coisas da vida diária, materialmente falando, não? Sino também a parte espiritual. A gente fala, vou ler a Bíblia e a gente, esqueci, não leí, deixei para o lado, não sei onde ficou. Não, e todas essas coisas que ajudam a nosso crescimento espiritual, não a esse crescimento que a gente precisa ter, a gente deixa de lado. E quem falou assim, se todo dia me procurarem, vai me achar. Mas precisa me procurar. E sabemos que no momento de a gente procurar ele, a gente vai ter o resto, porque ele também fala, não? E me buscares e as demais coisas serão acrescentadas. Então, acho que, falando espiritualmente falando, nosso principal ponto de autossabotagem é isso, sempre
colocar e deixar as coisas do Senhor, que deveria ir no primeiro lugar, colocá-las aí segundo, terceiro, não se sabe em que lugar. É como eu falei, né, do chocolate. Muitas das vezes a gente fala que não tem domínio, ou que não consegue, ou não tem força. Mas se for algo que você realmente queira, você vai dar um jeito, né? A gente mesmo sabe. A gente mesmo sabe, né? Que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai atrás. Quando você não quer algo, você não vai atrás. Uma vez eu comentei, eu tenho muita vontade de pular de paraquedas. E a pessoa pergunta para mim, mas por que não pulou até hoje? Tanto tempo e nunca pulou. E eu falei, mas porque não tive condições até agora para fazer isso. E a pessoa falou para mim, não, se você quer, você consegue, ou vai trazer isso, ou trabalha para conseguir de alguma forma ou outra. Mas aí você está sentada falando, eu quero algum dia pular de paraquedas, mas realmente não quer. Não quer, porque se você quiser, se você for, você traz isso. Então, mesmo acontece em todos os aspectos da nossa vida. Se a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás. E não quer dizer que a gente vai sempre ter sucesso. Porque a gente não sabe se é vontade de Deus isso. Então, se não é da vontade dele, a gente não vai ter sucesso. Mas a gente vai correr atrás. E talvez, nesse caminho, a gente vai encontrar outras coisas. E não é só sobre ir atrás, ou decidir fazer ou não fazer. Nós sabemos que a nossa mente é quem governa o nosso corpo, né? Então, muitas das vezes, já aconteceu com alguém aqui, de sair de férias e ficar doente, porque talvez está pensando que não é merecedoras das férias, porque foi criado só para trabalhar, né? Então, ou marcou alguma coisa para fazer e ficou doente, né? Então, às vezes, nossa mente nos sabota, né? A gente entra nesse ciclo de sabotagem por em qualquer situação, né? Tanto espiritual, quanto mental e emocional também. Então, a autossabotagem na Bíblia tem muitos rostos, né? Como eu falei, tem o medo de Moisés, a baixa estima de Gideão, a culpa de Pedro, a fuga de Jonas, a vergonha do filho pródigo, a falta de fé dos espias, mas todos eles têm algo em comum. Eles foram resgatados, transformados e usados por Deus, mesmo com falhas. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Nós precisamos orar pelas nossas raízes, orar pelo que nos causa dor, pelo que alimenta nosso comportamento que nos sabota. Nós precisamos pedir para Deus que nos cure, que nos transforma, que nos resgate, para que nós possamos continuar sendo servos dele e ajudando outras pessoas a fazer aqui neste mundo a missão que Deus deixou para nós, de vivermos essa vida, né? Eu costumo dizer, viver essa vida com abundância, porque foi o que ele prometeu para nós. E abundância em todos os sentidos, espiritual, físico, mental, financeiro, em tudo, porque nós somos filhos de um Deus que é o dono deste mundo, né? Podemos orar, então? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos a Ti pelo privilégio que temos de sermos chamados Teus filhos. Senhor, agradecemos porque sabemos que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E muitas das vezes nós temos medo de dar algum passo, que não temos forças depois para continuar. E aí nós queremos fugir, nós queremos chorar, talvez, ou ficamos doentes. O Senhor sabe que tem atrapalhado os seus planos em nossas vidas. Continue nos abençoando, venha nos dar cura, venha nos ajudar a resgatar
a nossa identidade que precisa estar conectada em Ti. Se nós ouvimos palavras que nos fizeram mal na infância, que causaram traumas, palavras que não foram ressignificadas, palavras que nos fazem ficar cada dia menos reconhecidos, ou que nos levam a à agressividade, palavras que nos sabotam, que o Senhor venha transformar em palavras que nos levam para o céu, palavras que nos remetem a Ti, palavras que nos tragam a verdade de que somos amados por Ti, que nós somos herdeiros de Ti, e que nós poderemos estar contigo nas mansões celestiais um dia. Seja com a vida de cada um que está aqui nesta noite, nós oramos sem merecer, mas oramos por Jesus. Amém.